Vamos falar então do falso profeta. Falso profeta é a terceira pessoa da trindade satânica. Sim, Satanás copia tudo. Assim como tem a trindade celestial, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, existe a trindade satânica. Primeiro, Satanás, o próprio diabo, que é o anti-Deus. Ele quis ser igual a Deus, ele intentou ser igual a Deus, ele depõe contra as obras de Deus. Da sua boca vai proferir blasfêmias contra o próprio Deus. A segunda pessoa da trindade satânica, o anticristo, como o próprio nome diz, o anticristo, que depõe e tenta depor contra as obras de Cristo, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a salvação eterna, que fará de tudo para levar o máximo de pessoas possível para o lago de fogo, que é o destino dele. Terceira pessoa da trindade satânica, o falso profeta, que é o anti-Espírito Santo, que depõe contra as obras do Espírito Santo. João 16:8 diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O falso profeta, fazendo apologia ao erro e às obras malignas do anticristo, fará de tudo para que as pessoas adorem o anticristo, a sua imagem, e possa deixar de servir a Deus. Ao invés de buscar a Deus, vão buscar o próprio anticristo. O falso profeta será um líder religioso mundial. Será o cabeça da grande Babilônia, a igreja, a falsa igreja de Apocalipse capítulo 17. Quando o anticristo então estabelecer uma só religião, e isso já está sendo afunilado no mundo, o falso profeta será um grande líder religioso. Alguns suspeitam que um dos chifres, dos 10 chifres da besta, que vai ser ferido e vai ressuscitar, há uma linha teológica que crê que é exatamente o falso profeta. Um líder mundial, um líder religioso, venerado, adorado pelas pessoas, que está morto, mas não foi enterrado. O seu corpo ainda continua sendo preservado. Creem algumas linhas escatológicas que ele é quem vai ressuscitar, e as pessoas então, pela sua credibilidade, pelo seu carisma na igreja, ele vai ser aquele então que será o falso profeta, mas com o espírito maligno. Veja o que diz Apocalipse capítulo 13, dando continuidade então, ele é a segunda besta, a besta agora que surge da terra. A primeira besta que surge do mar, o anticristo. A segunda besta, Apocalipse capítulo 13, verso 11 em diante, fala assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Olha só, imagem, tenta imitar ao próprio cordeiro, que é Jesus Cristo, as coisas de Jesus Cristo, a essência de Jesus Cristo, mas não é. Mas falava como dragão. Quem é o dragão? O próprio Satanás. Ele se aparenta ser uma imagem de igreja, uma imagem das coisas de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, mas ele fala como o próprio Satanás. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ele então fará de tudo para com que as pessoas adorem o anticristo. O seu alvo é a adoração ao anticristo, porque a essência de ambos é a essência do próprio Satanás, do dragão, a essência maligna. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ele tenta imitar aqui quem? Elias, que orou e Deus desceu fogo do céu para poder consumir o holocausto. Os sinais serão grandiosos, com toda a aparência, mas não são de Deus. São sinais malignos. E o próprio diabo, ele tem poderes. E esses poderes serão passados para esse homem, o falso profeta. E muitos que não conhecem a palavra de Deus serão enganados. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. O povo está tão acostumado a venerar imagens e com as justificativas de que não é adoração e etc., que vai fazer uma imagem, o falso profeta, do anticristo, que é a outra besta, a primeira besta, e vai incentivar, vai fazer toda a apologia com os seus sinais, demonstrando que a adoração deve ser direcionada para essa imagem, e as pessoas vão fazê-lo. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, essa imagem vai falar, vão ter sinais sobrenaturais. Imagine então uma estátua do anticristo, demonstrando então a idolatria na sua essência, e essa imagem as pessoas vão estar já maravilhadas, que deve ser uma imagem colossal, monumental, e essa imagem vai falar, vai sair da boca dessa imagem palavras, e todos quantos não tiverem a marca da besta vão ser perseguidos e vão morrer.
Por isso que é fundamental nós recebermos a Jesus Cristo, para que nós sejamos a igreja que nesse momento aqui já estará no céu, no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Esse mesmo falso profeta, no sexto flagelo, Apocalipse capítulo 16, verso 12 em diante, fala assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O anjo então vai derramar a sexta taça, lembrando que as trombetas anunciam a ira de Deus, os selos demonstram o início, a abertura da ira de Deus, e as taças são derramadas, que demonstram literalmente a ação da ira de Deus. Tudo isso vai acontecer na grande tribulação. O Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do céu. Tudo isso é a preparação para a batalha do Armagedon. Pasme você, mas o rio Eufrates está com as águas já secando, e nós vamos falar oportunamente sobre a batalha do Armagedon. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, trindade satânica, da boca dos três espíritos imundos, semelhantes a rãs. 3 espíritos imundos. O que esses 3 espíritos imundos farão? Porque eles são espíritos de demônios. O verso 14 explica: operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os espíritos malignos que vão sair da boca do diabo, do anticristo e do falso profeta vão enganar os reis da terra, vão enganar os governantes, os presidentes, vão enganar todas as nações, para elas poderem se unir ao anticristo. Porque o anticristo vai ter poderes dados pelo próprio diabo, incentivados pelo falso profeta. Dentro desses poderes existe o poder de governo, o poder militar, e ele vai ter que dominar sobre toda a terra. E esses espíritos malignos vão confundir, enganar esses reis, esses presidentes, esses governos. E o versículo 15 de ainda Apocalipse capítulo 16 fala: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha. Um alerta aqui, um parênteses do próprio Jesus Cristo dado a João nessa revelação de Apocalipse. Ele demonstra o caos, demonstra tudo que vai acontecer então com a humanidade, mas Jesus Cristo dá sempre a solução. Detalhe: enquanto há tempo. Isaías 55:6 diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. E o verso 16 fala: então se ajuntar no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Falaremos oportunamente sobre isso. Quais as características então do falso profeta? O falso profeta será de Israel? Não sabemos. Vai ter origem israelita, assim como tudo indica que deve ser um judeu, um anticristo? Não sabemos. Mas o falso profeta espiritualmente demorar extrema confiança, conhecimento da palavra, porque vai ser um líder religioso, vai usar os sofismas na essência de Satanás, usando versículos isolados que a humanidade hoje o tem feito, para torcer e distorcer a palavra de Deus, para que as pessoas possam achar: meu Deus, é realmente um profeta, é realmente alguém vindo de Deus com todos esses sinais maravilhosos, é igual a Elias, é igual a Moisés porque domina a lei, é igualzinho a João Batista porque está anunciando a vinda do Messias. Ele fará com que o engano e a palavra distorcida seja o referencial, apoiado nos sinais que são dados pelo poder de Satanás. Ele terá muita serenidade, então será um líder muito cativante, sereno, um líder que demonstra uma falsa paz, mas com a essência maligna para enganar as pessoas, e muitos, infelizmente, vão cair nessa cilada maligna. E além disso, ele terá os poderes para fazer com que haja sinais. Imagine você que hoje as pessoas estão tão acostumadas a correr atrás de sinais que quando acontecerem esses sinais e começarem a descer fogo do céu, uma imagem da besta falar, as pessoas vão ficar maravilhadas, e por não conhecerem a Jesus Cristo, muito menos a sua palavra, vão seguir o falso profeta. Só que o destino do falso profeta, assim como o destino do anticristo e do próprio diabo e das pessoas que não receberam Jesus Cristo e que têm a marca da besta, o destino é um só: lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 19, verso 20 e 21 fala assim: mas a besta foi aprisionada. Quem é a besta? Essa besta é o anticristo, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Olha a confirmação de Apocalipse de tudo isso que nós acabamos de aprender. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Esse cavaleiro aqui é Jesus Cristo, o cavalo branco vindo. O outro cavaleiro dos cavaleiros do Apocalipse é o anticristo. O primeiro cavaleiro branco, o cavalo branco, é o anticristo.
Cristo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Isso aqui é o final da batalha do Armagedon. O destino deles ainda, Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Algumas pessoas dizem que não será eterno o tormento do lago de fogo e enxofre. Está aqui a comprovação da palavra de Deus. Então segue aqui o alerta para que nós não estejamos aqui para passarmos pela grande tribulação. Olha, é o tema da nossa próxima conversa, do nosso próximo vídeo. Vou falar exatamente sobre a grande tribulação, que é dividida em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, e nesse período surge então a marca da besta. Falaremos sobre esses detalhes, falaremos também sobre as 2 testemunhas que estarão pregando a palavra de Deus, que algumas pessoas dizem, se o Espírito Santo subiu com a igreja, quem vai pregar o evangelho? Tudo isso será esclarecido nessa série que nós estamos aprendendo, tudo alicerçado na palavra de Deus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Convido você então a não perder a sequência dos próximos vídeos. Deus abençoe.